Nesta quarta-feira, dia 25 de março, um grupo de sobreviventes da guerrilha dos Três Passos, que foi desencadeada em 1966, aqui no Rio Grande do Sul, um grupo de sobreviventes falou a convite do Movimento Justiça e Direitos Humanos. 76, 86, 96, 2006, 2016, praticamente 50 anos. 50 anos. Essa guerrilha dos Três Passos, né? Eu conto a história dela aqui nesse livro aqui, ó, AU, Diários de uma Prisão Política. Esses diários de uma prisão política são diários de basicamente duas prisões políticas mais prolongadas que eu enfrentei na época da ditadura militar, uma em 1966 e outra em 1969. Fiquei preso em Curitiba, no presídio provisório do AU, daí esse nome, ó, AU. Nem existe mais esse presídio. Aliás, quando eu estava olhando a televisão, essa reportagem de ontem, terça-feira, dia 24, do local para onde foram os bandidos do Petrolão, quando a câmera estava focando aquelas celas ascéticas e aquele vaso sanitário no chão, imagino como é que o Duque vai ficar ali naquele trono. Eu me lembrei do tempo em que eu mesmo passei por celas iguais a essa, nesse presídio provisório do AU, em Curitiba. É um presídio até bem modelo, esse presídio aí. Eu fiquei preso em 66, meio ano, depois em 69, mais 9 meses. São duas de várias prisões políticas que eu enfrentei. Alguém poderia me perguntar assim, mas que tanta cadeia é essa? Tá aqui, ó, tô contando tudo nesse livro aqui, ó, AU, Diários de uma Prisão Política. Eu era jornalista. Vocês podem imaginar aí as razões dos meus crimes. Eram crimes de opinião. Eu, naquela época, na ditadura militar, eu era procurado, era preso, espancado, torturado, ficava meses e meses preso, sem direito praticamente a nada, né? E o mais curioso é que agora, em plena democracia, há 30 anos eu venho sendo processado a toda hora por crimes de opinião. A toda hora. E adivinha por quem? Pelo pessoal do PT, muitos dos quais inclusive estiveram na cadeia comigo durante a ditadura militar. Mas eu duvido que a dona Dilma, por exemplo, que disse que batalhou contra a ditadura militar em favor da redemocratização, eu duvido que ela possa escrever alguma coisa como essa, contando episódios de como é que foi a luta dela pela redemocratização, porque não foi, não. Eu conheço essa gente toda de trás das grades aqui, ó. O que a Dilma e muita gente fez foi lutar contra a ditadura militar para implantar outra ditadura, a ditadura comunista. Mas não estava no mesmo campo de batalha em que eu me encontrava, por exemplo, no jornalismo. Aqui, colegas e companheiros meus aqui do jornalismo no Rio Grande do Sul estão cansados de saber de que lado nós estávamos e pelo que lutávamos, que era pela redemocratização, pelas liberdades. Aliás, uma hora dessa aí quero contar as minhas histórias na Associação Rio Grandense, com a Associação Rio Grandense de Imprensa, que está comemorando 80 anos. Sobretudo um episódio pelo qual eu fui libertado, numa das vezes que fui preso aqui pelo DOPS no Rio Grande do Sul e pela Polícia do Exército, fui libertado pelo então general Jaime Mariá, pessoalmente por ele, libertado a pedido do então presidente da ARI, Alberto André. Ele me entregou para o Alberto André sob custódia e disse para o doutor Alberto André: olha, doutor Alberto André, esse sujeito aqui está entregue sob sua custódia, se ele fizer besteira de novo, o senhor vai para a cadeia com ele. Nem eu, nem o Alberto André voltamos a fazer besteiras, né? Besteira era defender as franquias democráticas naquela época, né? Parece ser as mesmas besteiras que levam milhões de brasileiros hoje para as ruas, né? Pois bem, mas eu estou me referindo aqui à guerrilha de Três Passos. E esse pessoal que veio aqui, o principal orador foi o Valdetar. Eu conheci o Valdetar na cadeia, era meu companheiro de cela, ele e o pai dele, o Zebinho, que era
era muito mais velho. Esse pessoal da guerrilha dos Três Passos, na verdade, foi uma guerrilha assim, tipo Exército Brancaleone, sabe? Porque o pessoal arrebanharam ali 20 ou 30 pequenos agricultores da região noroeste do Rio Grande do Sul, lá de Três Passos, Tenente Portela, um açougueiro, um alfaiate, tudo gente muito simples, tudo PTB, né? Tudo PTB. Um belo dia o coronel, na época o general Jefferson Cadinho de Alencar Osório, que estava exilado no Uruguai, veio para o Brasil e se aliou aí com um sargento da Brigada Militar, o Alberi, e foram lá de noite, batia na casa dos PTB lá e dizia: doutor Brizola mandou vocês batalhar aí para derrubar a ditadura militar. Era 1966, a ditadura militar, portanto, tinha 2 anos de vida. O Brizola até no início ele queria mesmo promover essa guerrilha aí, mas na última hora ele arrepiou o pelo e o coronel Jefferson Cadinho de Alencar Osório tocou o barco assim mesmo, de qualquer maneira. De qualquer maneira tocou o barco, não quis nem saber, veio para cá e fez isso aí. Sem treinamento, tinha gente ali que não sabia nem como disparar um fuzil. Eu duvido que o Valdetar que falou aqui soubesse disparar um fuzil. Ele dizia para mim aqui que não sabia. Olha, durou poucos dias, porque esses guerrilheiros aí não era uma guerrilha comunista, hein? Era uma guerrilha do PTB. E o objetivo não era implantar uma ditadura, não. Era restabelecer a democracia. Era esse. Acho que foi a única guerrilha no Brasil que aconteceu que não foi dirigida por comunistas. Até tinha um comunista no meio, um estivador, o Adamastor Bonilha, mas era o único comunista que tinha ali no meio. O resto, ninguém era tudo PTB. Alguns deles até carolas mesmo. Mas a guerrilha durou muito pouco tempo. Não tinha logística, não tinha coisa nenhuma. Queriam, olha, eu conto aqui, tem passagens engraçadíssimas, assim como os guerrilheiros se dirigindo lá para a fronteira do Paraguai, para a Foz do Iguaçu, e foram cercados e presos no final de poucos dias, né? Passavam por aquelas, quando não tinha logística nenhuma, eles passavam por aquelas lancherias de beira de estrada. O Walter estava dizendo que é mentira minha, mas não é não, está aqui, eu estou contando. Entrava lá e dizia: desce aí 23, era o número dos guerrilheiros, 23 sanduíches de mortadela. Aí todo mundo comia mortadela ali. Olha, os guerrilheiros entrando numa lancheria para pedir 23 lanches de mortadela, né? Sanduíche de mortadela. E deixavam um bilhete no final dizendo assim: ó, pelo presente recibo, nós declaramos que esse valor será pago ao final da vitória da nossa revolução. Jamais foram pagas essas despesas, né? Bom, eles acabaram o cerco, foram lá em Foz do Iguaçu pelo exército, que é outra história assim escabrosa. Isso aí serve mais para pastelão do que para a história verdadeira. Foram presos e acabaram, muitos deles presos comigo aqui na prisão provisória da UNE. Eu fiquei meio ano ouvindo essa gente o tempo todo. Escrevi um diário e aqui eu conto toda essa história aí, né? Praticamente nunca mais me encontrei com esses companheiros de prisão, a não ser uma vez com esses guerrilheiros em Curitiba, onde todos nós fomos homenageados pelo governo do Paraná, pelo Requião, a Maria Louca. Vocês vejam só que voltas dá esse mundo, né? Bom, estou me referindo a isso aí porque praticamente ninguém fala sobre a guerrilha dos Três Passos, né? Ninguém fala. Como não era comunista, a historiografia ignora essa, mas foi o primeiro movimento armado depois do golpe de 64, né? Espero que aqueles que ainda estão vivos continuem democratas, né? Espero que sim. Esse dia eu vi uma entrevista de um deles aí baixando as asinhas para o lado dos comunistas, né? Desses petistas aí. Enfim, senhores, era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. É um assunto um pouco diferente. Eu volto amanhã para falar sobre a Dilma de novo e o governo do PT. Aliás, o presidente do PT hoje deu uma boa definição a respeito do que é o seu governo quando resolveu promover a nova consigna do Partido dos Trabalhadores. Palavra de ordem, aliás, que ele quer que os petistas passem a usar a partir de agora a respeito do governo Dilma na sua defesa. Este é um governo de merda, mas é o nosso governo. Nós não temos dúvida disso, né? Eu não tenho. Você tem? Diga a verdade, você tem? Não esqueça do dia 12, hein?